Capítulo 3. Do incidente de assunção de competência. Artigo 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento do recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício, a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Parágrafo 2º. O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se conhecer interesse público na assunção de competência. Parágrafo 3º. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Capítulo 4. Do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Artigo 948. Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Artigo 949. Se a arguição for, inciso 1, rejeitada, prosseguirá o julgamento. Inciso 2. Acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Artigo 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal e as condições previstas no regimento interno do tribunal. Parágrafo 2º. A parte legitimada à propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no prazo previsto pelo regimento interno, sendo assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. Parágrafo 3º. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação de outros órgãos ou entidades. Capítulo 5. Do conflito de competência. Artigo 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no artigo 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. Artigo 952. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa. Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência. Artigo 953. O conflito será suscitado ao tribunal, inciso 1, pelo juiz, por ofício, inciso 2, pela parte, pelo Ministério Público, por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Artigo 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá o juiz ou os juízes prestar as informações. Artigo 955. O relator poderá, de ofício, a requerimento de parte. Artigo 955. O relator poderá, de ofício, a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em, inciso 1, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Inciso 2, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência.